noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes da prece inicial, faço o aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube e convido a todos a me acompanharem na leitura do livro Agenda Cristã. Em verdade, o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo, servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Você pode fazer a prece para nós, Roseli? Faço sim, Fred. Senhor Jesus, nosso mestre amigo, nosso querido amigo, neste dia em que nós temos a oportunidade de estarmos reunidos aqui novamente para mais um estudo, agradecemos. Agradecemos a tudo que recebemos sempre. Esse amparo que nós temos dos nossos queridos amigos espirituais, todos aqueles que vêm conosco estudar, que todos possam ter atendido tudo que necessitam e que possam sair daqui melhores do que quando chegaram, que possa esse estudo servir de esclarecimento para todos nós e que nós possamos conseguir colocar em prática tudo que nós aprendemos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. As oportunidades são muitas. Só temos a agradecer. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Roseli. E o que vamos ver? Fred, eu abri aqui hoje Relações Simpáticas do Livro dos Espíritos, Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos, Metades Eternas. Qual que é a pergunta? 291. Amanhã tá coçando aí? Se puder fechar o seu microfone, por favor. Livro dos Espíritos. Relações de simpatia, de antipatia entre os espíritos. Metades eternas. 291. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança entre eles exista, voltam seus espíritos recíprocas afeições particulares? Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então este laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões.
292. Alimentam ódio entre si os espíritos? Só os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. 293. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra? Não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente, pueril motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto se não purificam. Se foi unicamente um interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que sejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se um dos outros com prazer. Nota de Kardec. Sucede que entre dois colegiais que, chegando à idade da ponderação, reconhecem a puerilidade, a infantilidade de suas dissensões, seus desentendimentos infantis, e deixam de se mal querer. 294. A lembrança dos atos maus que dois espíritos praticaram, um contra o outro, constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. 295. Que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimentos do mal que lhe fizestes, e vos persigam até, não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Na verdade, nessa pergunta, ela trata de uma das principais causas da obsessão, né? Quem são nossos obsessores? São aqueles espíritos que caminharam junto com nós numa outra existência na Terra. Nós os prejudicamos em seus interesses, né? Lhe tiramos a vida, lhe roubamos o patrimônio, o cônjuge, ou seja, fizemos o mal a eles. E daí eles não conseguiram nos perdoar, né? E muitos até recorrem, né, às organizações das trevas para continuar a nos perseguir, né? Conseguindo ajuda nesse sentido. E daí por isso que Jesus disse: orai e vigiai. Porque conforme as nossas vibrações, né, nós nos colocamos ao alcance desses irmãos. Pois se nós procuramos melhorar, melhoramos as nossas vibrações, o campo deles fica muito mais restrito e limitado. Então, esse conselho de Jesus, orai e vigiai, né? Vigiar o quê? Vigiar os pensamentos, vigiar as condutas, vigiar as palavras, né? Porque nós sabemos que quando nós, por exemplo, estamos numa conversação falando mal de alguém, a nossa vibração cai. E quando a nossa vibração cai, nós possibilitamos que esses irmãos nos manipulem. A mesma coisa quando, né, usamos a bebida, usamos alguma droga, temos algum comportamento vicioso, né? Então essas são as portas de entrada desses irmãos. E aí que eles conseguem nos manipular. Então, nós vigiamos, né, os nossos pensamentos, ações, palavras, e quando nós caímos, que caímos bastante, porque quando vemos, entramos numa discussão, as nossas vibrações baixam,
qual é o recurso que temos? A prece. A prece a Jesus, aos nossos amigos espirituais e benfeitores, para que a gente possa restabelecer esse padrão vibratório. Aí, com o tempo, né, por exemplo, né, se eu estou abandonando os meus vícios, já não fumo, já não bebo, eu já não me dou, né, a práticas licenciosas, eu não tenho mais uma vida de promiscuidade. A cada porta que eu fecho, eu limito o âmbito de atuação desses irmãos. Até que chega um momento que eles vão ter que fazer uma escolha. Para continuarem conosco, eles vão ter que se modificar também, porque se eu faço o evangelho no lar na minha casa, a minha casa fica protegida. Aí ele já não pode entrar aqui, ele vai ter que esperar na rua eu sair. Né? E se meu pensamento está mais ou menos aí controlado, né? Eu já estou limitando ainda mais o âmbito de atuação dele. Aí eu vou no centro espírita. Ele só consegue entrar se for para ouvir a palestra, né? E aí o que acontece? Ou eles se modificam, né? E percebem que eu que o prejudiquei não sou mais aquele Fred de 200 anos, 300 anos atrás. Embora ainda carregue assim o meu egoísmo, o meu orgulho, né, a minha vaidade, embora eles ainda enxerguem isso em mim, eles percebem que eu estou fazendo um movimento sincero de mudança, porque nós não conseguimos enganar esses irmãos como nós conseguimos enganar as outras pessoas, porque eles conseguem ver através de nós. Né? Num dos livros que eu não me lembro agora, de André Luiz, eu não sei se é Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, algum desses aí, né? Um instrutor, né, estava com o André Luiz, e daí ele meio que se infiltrou numa casa em que tinham dois obsessores principais, né? E para conseguir mais informações para que aquilo fosse para elucidar o André Luiz, né? Começou a perguntar mas como que você faz para obsidiar, né? Como que você faz para atrapalhar? Aí o obsessor deu uma aula, né, dizendo assim: olha, todos os espíritos têm um pensamento dominante. Para alguns é a sexualidade, um desalinho, para outros é a ganância, para outros é o orgulho. É só a gente ver qual que é a ideia dominante. Essa ideia dominante volta várias vezes por dia. Então, nós passamos a soprar a brasa, né? Então, a gente vê qual que é o ponto de queda desse espírito e nós vamos estimulando ele na prática do mal, né? Desse mal para ele mesmo, somente. Então, é assim que funciona a obsessão. Então, todos nós temos que ir fechando essas portas, né, que dão acesso a esses irmãos, a esses irmãos que ainda nos querem fazer o mal, né? 296. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos, ou seja, eles gostam de nós e depois passam a não gostar, ou vice-versa, não por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Ou seja, os espíritos bons, né? Então, eles vão continuar nos amando, nos auxiliando, ainda que a gente se atrapalhe, faça o mal, né? Agora, os espíritos imperfeitos, né, eles podem alterar os seus sentimentos, né, em relação a nós. Quando
nos vem mudar realmente, né? Quantas vezes, mas quantas vezes no centro espírita, no grupo mediúnico, né? Chega um irmão lá e dá a seguinte comunicação: olha, aqui vocês são muito bonzinhos, só Jesus, está tudo muito bem, mas lá fora eu te acompanhei a semana inteira. Eu vi tudo que você fez. Eu vi que você acertou algumas vezes, mas você caiu várias outras, né? Então, eles, eles nos acompanham para ver os nossos comportamentos, né? Quando a gente faz o bem, quando a gente faz o mal, quando a gente não faz todo o bem que deveria. Quer comentar alguma coisa, Roseli? Não, estou aprendendo aqui. Concordo com tudo que você está falando aí. E é assim, a gente tem que ser muito vigilante, né? Porque é muito fácil a gente se descuidar e cair nessas armadilhas aí, e deixar os pontos de entrada, né, em aberto para que esses espíritos possam ter acesso, porque a gente falha muito, né, ainda. A gente tem que vigiar e vigiar muito. Tentar manter sempre, né, o pensamento da gente no bem, sempre tentando mudar e bloquear esses acessos, né? Quando vier esses maus pensamentos na mente da gente, a gente tem que ter aquela, aquela paciência, aquele momento de prece, né? Parar um pouquinho e não, vou largar para lá, isso não é nada. Porque esse não é nada, às vezes, vai crescendo, né? Dentro de você e quando você menos espera, você já está tomado por pensamentos que não te pertencem, né? Na verdade, mas que você acaba se deixando levar, né? Depois se arrepende. Então, a gente tem que estar muito atento a tudo isso. Verdade, obrigado, Roseli. 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagram na Terra? Sem dúvida, desde que originada da verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente das causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Ou seja, né, aqueles casamentos por interesse aqui na Terra, né, que alguém se casa com outra pessoa pela sua beleza física, né, e essa outra pessoa se casa com o outro pelo seu patrimônio material, né, finda a existência na Terra, acaba o motivo dessa união. E muitas vezes até antes, né? Porque a gente sabe que essas uniões elas são muito rápidas, efêmeras, né? Agora, quando nós estamos no mundo dos espíritos desencarnados, né? O nosso grau de percepção, né, das coisas, né, da nossa situação, é muito mais abrangente. Então, essas causas que geralmente na Terra nos afastam, né, de amor próprio, de interesses materiais, como aqui mesmo diz, elas não têm razão de ser, né? Porque assim como eu me enxergo, né, como um espírito eterno em evolução, o outro também se enxerga da mesma maneira. Então, as dissensões, né, como as que acontecem aqui na Terra, são muito, são muito menores, eu acredito. 298. As almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam.
isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Ou seja, né, Deus não criou, né, como se fosse uma laranja, uma cebola, cortou no meio e falou: ó, filho, filha, vocês vão cada um para um canto e um dia vocês vão se encontrar na eternidade dos tempos, né? Aquela coisa de alma gêmea, né? Isso não existe. O que existe, né, que eu achei muito interessante o Haroldo ter comentado isso, o Haroldo Dutra Dias, que ele fala o seguinte, né? Um casamento feliz é 500 anos, são 5 encarnações, né? Às vezes a gente vê, né, aquela senhorinha, aquele senhorzinho que, né, que estão casados aí há 70 anos, 80 anos, sei lá quantos anos, aí parece que um completa o olhar do outro, né? Muitas vezes isso já vem de outras existências, né? E então até eu brinco com a minha esposa, né? Ó, a gente acho que está na primeira encarnação ainda, falta mais 4 para a gente conseguir se entender perfeitamente, né? Então, tudo é um trabalho em andamento, né? A convivência, outra frase que eu ouvi que eu também gosto muito, é uma lixa áspera, né? É uma redundância, mas é verdade, né? Porque o convívio, né, entre duas ou mais pessoas, né, vai no atrito, vai nos pulindo, né? Vai arredondando as nossas bordas, né? A gente vê as pedras britadas, né, que vem numa pedreira, elas têm pontas, né? Agora, vê as pedras dos riachos, né, que estão sempre se movimentando uma por cima da outra, elas vão ficando arredondadas. Então, o nosso destino é sermos redondos, né? Não no sentido material, né, mas no sentido espiritual, né, que a gente vá aparando todas essas arestas. 299. Só Pode um falar. comentário. Você falando aí, eu pensando aqui, né? Eu com o Haroldo também. A gente tem as nossas divergências, né? Mas eu fico pensando assim, ô gente, é, ele tem muita paciência comigo, sabe? Então eu fico pensando assim, ele já deve estar bem mais evoluído que eu, e ele veio assim para me ajudar a mudar algumas coisas, né? Porque eu sou mais estouradinha, né? Então eu fico pensando assim, como que vem as pessoas certas para ajudar a gente, né? Para auxiliar a gente, porque se viesse um estouradinho junto comigo também, eu saio foguete, né? Mas isso aí que você fala com a sua esposa, a gente, nessa convivência, a gente vai aprendendo muito, né, Fred? A gente aprende demais com o outro. Impressionante. Sem dúvida, né? Estamos aprendendo sempre, né? Muito mais do que se estivéssemos sozinhos, né? Ah, 200, sim, com certeza. né? 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade que alguns espíritos servem para designar os espíritos simpáticos? Olha só, a expressão é inexata. Se o espírito fosse a metade do outro, separados os dois estariam ainda incompletos, né? E o nosso destino é sermos espíritos puros, completo por nós mesmos, né? É claro que precisamos do outro para nos auxiliarmos mutuamente, para crescermos juntos, né? Mas ninguém é metade de ninguém, né? 300. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram
abaixo. Vocês lembram daquela passagem que Jesus, tá, a mãe dele e os irmãos chegam num lugar e ele está dentro de uma casa, aí chamam, né? Chamam Jesus, né? Ó, sua mãe está Sim. aí, seus irmãos estão aí. Ele fala, mas quem é meu irmão? Quem é minha mãe, né? Querendo dizer o seguinte, que todos nós somos irmãos, né? Ou pelo menos deveríamos ser, né? Que a raça humana, né? A humanidade é uma só, né? E todos são, são nossos irmãos porque somos filhos do mesmo pai, né? 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores, das suas coisas ruins e seus instintos. Se tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Ou seja, ninguém completa ninguém, né? Cada um é de um jeito. Se eu me sinto mais afinizado com alguém, é porque essa pessoa tem, tem mais ou menos, né, o que eu preciso para crescer. E nem sempre é a mesma coisa, né? Por exemplo, né, eu sou mais egoísta. A Elaine, ela é mais orgulhosa. Então, eu não quero, eu não quero dar, ela não quer receber. Então, veja que as nossas imperfeições elas nos exigem, né, os comportamentos contrários que nos complementam, né? Porque eu sendo mais egoísta, eu tenho que aprender a dar. Ela sendo mais orgulhosa, ela tem que aprender a receber, né? E daí nós vamos nos arredondando, né? 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos, né? Na parecença desses pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação. Ou seja, né, eu costumo ter afinidade por aquele que está no mesmo grau de elevação que eu estou, ou muito parecido. 303. Podem tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentemente não são? Todos o serão. O espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se, a em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois. Se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Ou seja, se eu estou num grau mais elevado, mas eu sou mais preguiçoso, vamos dizer assim, para me elevar, ou então eu não suporto bem as provas que me são colocadas no caminho, aquele que está mais atrás, ele vai subindo a escada enquanto eu estou parado no mesmo degrau. Então ele me alcança e pode até me passar. Letra A. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Certamente, se um deles for preguiçoso. Nota de Kardec. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar, a que se não deve tomar ao pé da letra, e as pessoas frequentemente tomam essa questão da cara metade, né? Da, da alma como se fosse, né, uma coisa que não que, que Deus pegou uma laranja, cortou em dois e espalhou as laranjas aí pelo universo e você tem que encontrar outra metade, né? Alma gêmea, Alma obrigado. gêmea. Obrigado, obrigado. Não pertencem de certo a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram, necessariamente limitados sendo o campo de suas ideias. Exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal.
Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, né? Depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Então, mais uma vez, tem Kardec que diz que isso não existe. Comentários finais antes de passarmos para as vibrações. Não, obrigada. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos em seu nome e que possamos vibrar por todos aqueles que estão em situação mais difícil, com sofrimentos tão acentuados, como aqueles que perderam suas casas, pelos flagelos destruidores, estão passando por provações muito difíceis realmente, que possamos fazer uma prece por todos esses irmãos que, além de perderem os seus parentes, seus entes queridos, na verdade, afastados temporariamente, porque ninguém perde ninguém, que também perderam suas casas, que todos esses irmãos que estão em sofrimento possam ser amparados materialmente, espiritualmente e moralmente. Vibremos também pelos nossos irmãos desencarnados que estão em sofrimento, como aqueles que, infelizmente, tiraram a sua própria vida, mataram a vida no corpo, mas, ao estarem em espírito, padecem de muitos sofrimentos, como os nossos irmãos Gabriele, Juliana, Elias, Alain, Bruno e tantos outros. Que esses irmãos sejam amparados. E que agora cada um de nós possa vibrar por aquelas pessoas que lhe vêm à mente neste momento. Que todos esses irmãos sejam amparados. Que agora possamos pedir muito mais do que a manifestação das coisas justas de que necessitamos, o amparo espiritual e moral, porque nós sabemos que Deus nos deu a inteligência para que possamos conseguir todas as coisas necessárias. E peçamos ainda mais que a providência divina nos negue tudo aquilo que nos for prejudicial à reencarnação, pois nós sabemos que, ainda que tudo possamos fazer, muitas das coisas que queremos, situações mais favoráveis, não nos convém, como dizia Paulo. Vibremos também pelos nossos governantes, que todos esses homens e mulheres que detêm o poder na terra possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vivemos também pelos indivíduos que anonimamente fazem a caridade e não são manchetes dos jornais, pelos centros espíritas, templos, igrejas, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E, por fim, que possamos pedir a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, agora e sempre, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários, constantes, para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Pode fazer a prece final para nós, Roseli? Conseguindo abrir. Ah.
Preste Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde há de se refletir a vossa divina imagem. Que assim seja, meu Pai. Que assim seja, Roseli. Obrigado. Boa noite, viu? Boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite a todos. Boa Fiquem com Deus. noite. Tudo de bom para a senhora, viu?